Você já sentiu que suas pernas demoram para acordar quando levanta da cama? Aquele formigamento insistente nos pés, como se o sangue demorasse a circular? Pois é. Esses pequenos sinais, que muita gente ignora, são o grito silencioso das suas artérias pedindo socorro. O Dr. Lair Ribeiro costuma dizer que a doença não começa quando aparece o sintoma, mas quando o corpo perde sua harmonia. E o que é a circulação, senão o maestro dessa harmonia? Quando o sangue flui livre, ele leva oxigênio, nutrição e energia a cada célula. Mas quando esse fluxo se torna lento, o corpo inteiro sente o peso. Observe, você se cansa mais rápido ao subir escadas, sente os pés frios mesmo em dias quentes. A mente parece ficar mais lenta e até o humor muda. Isso não é envelhecimento normal. É um sinal claro de que suas artérias estão enrijecendo. É como uma mangueira antiga, que já não dobra com facilidade e acumula sujeira por dentro. O sangue, que deveria deslizar suavemente, passa a enfrentar resistência. O coração tenta compensar, bombeando com mais força, e aos poucos, o corpo inteiro começa a sofrer as consequências dessa batalha interna. A boa notícia? O que a medicina natural e a ciência moderna descobriram é que é possível libertar suas artérias de dentro para fora, com algo muito mais simples do que qualquer remédio de farmácia. Hoje, você vai conhecer uma bebida caseira e poderosa, feita com ingredientes comuns da sua cozinha, capaz de restaurar a flexibilidade das artérias, melhorar a circulação e devolver energia ao corpo e clareza à mente. Mas antes de revelar essa receita ancestral, quero que você pense por um instante. Se o sangue é a corrente da vida, o que acontece quando essa corrente deixa de fluir? Quando o rio fica parado, ele apodrece. O mesmo ocorre dentro de nós. O corpo acumula toxinas, o metabolismo desacelera e o envelhecimento se acelera. É por isso que o Dr. Lair Ribeiro sempre enfatiza: não existe saúde sem boa circulação. Ele mesmo costuma explicar que mais importante do que o que você come é o que o seu corpo consegue distribuir. E é justamente essa capacidade de distribuição que o Elixir de hoje vai despertar novamente. Você vai se surpreender ao descobrir como 3 ingredientes simples, os mesmos que muitos usam todos os dias sem imaginar o poder que têm, podem abrir caminho para um novo ciclo de vitalidade. A fórmula vem de um ritual antigo dos Andes, redescoberto por pesquisadores modernos. E o que eles comprovaram é impressionante. A bebida ajuda a desobstruir microvasos, reduzir inflamações internas e devolver elasticidade às artérias. Imagine acordar sem aquele peso nas pernas, com disposição leve, e sentir seu corpo voltando a pulsar com energia. É isso que esse protocolo natural pode oferecer. Agora, antes de continuarmos e eu te mostrar exatamente como ele age dentro do corpo, eu quero pedir uma coisa simples, mas que ajuda muita gente a chegar até aqui. Clique em curtir agora mesmo. Você já sentiu que suas pernas demoram para acordar quando levanta da cama? Aquele formigamento insistente nos pés, como se o sangue demorasse a circular? Pois é. Esses pequenos sinais e o que você está prestes a aprender pode literalmente mudar a forma como o seu corpo envelhece. Com o passar dos anos, especialmente depois dos 50, o corpo passa por um processo silencioso, porém implacável: o endurecimento das artérias. Pense nelas como pequenos tubos flexíveis que conduzem a vida. O sangue, repleto de oxigênio e nutrientes. Quando jovens, essas artérias são elásticas, pulsantes, respondem bem às variações de pressão. Mas, com o tempo, algo começa a mudar. Depósitos microscópicos de gordura, cálcio e resíduos celulares começam a se acumular nas paredes internas. É o que os médicos chamam de placas ateroscleróticas. Essas placas não aparecem de um dia para o outro. Elas se formam lentamente, como a ferrugem que corrói um cano. O resultado? O sangue passa com mais dificuldade, o coração precisa bombear com mais força, e os tecidos, que antes recebiam oxigênio em abundância, começam a sofrer com a escassez. E aí surgem os sinais.
cansaço ao subir escadas, formigamento nos pés, sensação de peso nas pernas, mente mais lenta, concentração reduzida. Muitos associam isso apenas à idade, mas o Dr. Lair Ribeiro explica que envelhecer é inevitável, adoecer não é. A rigidez arterial não é uma sentença. É um desequilíbrio que pode ser revertido quando devolvemos ao corpo as substâncias certas. O que pouca gente sabe é que essa rigidez não é causada apenas por gordura ou colesterol. Ela é também consequência de inflamações silenciosas e oxidação interna, dois processos que atacam as células do endotélio, a camada interna das artérias. Quando essa camada se inflama, o corpo tenta reparar o dano com colesterol. É como se passasse massa corrida num buraco da parede. Só que, com o tempo, essa massa endurece, reduz o espaço para o sangue passar e aumenta a pressão. Mas a natureza, como sempre, já havia preparado o antídoto. Existem substâncias naturais que agem diretamente nesse mecanismo, reduzindo a inflamação, limpando as impurezas e devolvendo flexibilidade aos vasos. E é justamente a combinação dessas substâncias que deu origem ao que chamaremos aqui de elixir que libera suas artérias. Essa receita foi redescoberta por um grupo de pesquisadores liderados pelo Dr. Augusto, um cardiologista brasileiro que, em uma expedição nos Andes, observou algo extraordinário. Moradores locais com mais de 80 anos subiam morros íngremes todos os dias sem sinais de fadiga. Intrigado, ele quis entender como. O segredo estava em uma bebida simples, tomada em jejum, feita com 3 ingredientes cultivados nas montanhas: gengibre fresco, limão e salsinha. Ao levar essa fórmula para o laboratório, o Dr. Augusto e sua equipe comprovaram o que a sabedoria ancestral já sabia. O gengibre contém gingerol, um composto que relaxa os vasos e reduz inflamações internas, impedindo que as artérias se tornem rígidas. Afinal, conhecimento só tem valor quando é compartilhado. E o que você está prestes a aprender pode literalmente mudar a forma como o seu corpo envelhece. Com o passar dos anos e a salsinha, 50, o corpo passa por um processo que contém nitratos naturais, que o corpo transforma em óxido nítrico, uma molécula que dilata os vasos e melhora o fluxo sanguíneo. Dr. Lair Ribeiro costuma reforçar o papel do óxido nítrico, dizendo que é o gás da vida. Ele explica que, sem ele, o sangue perde fluidez e o coração sofre. Mas, quando o corpo volta a produzi-lo em abundância, o resultado é imediato. A pressão arterial se equilibra, a circulação melhora e o cérebro volta a receber o oxigênio que precisa para funcionar em alta performance. Agora, imagine o efeito combinado desses 3 ingredientes. O gengibre limpa, o limão protege e a salsinha abre caminho. Cada um atua em uma etapa diferente, como uma equipe trabalhando em sincronia dentro das suas artérias. Os moradores andinos chamavam essa mistura de água viva. Eles acreditavam que ela não apenas purificava o sangue, mas também renovava a energia vital, algo que hoje a ciência relaciona à melhora da oxigenação celular. Em exames laboratoriais, observou-se aumento na flexibilidade dos vasos e redução significativa de marcadores inflamatórios após apenas 14 dias de uso contínuo. É por isso que esse elixir é tão poderoso. Ele atua na causa e não apenas no sintoma. Enquanto os medicamentos convencionais apenas dilatam temporariamente os vasos ou reduzem a pressão de forma artificial, essa bebida trabalha restaurando o equilíbrio natural do corpo. E a melhor parte? Você não precisa de nenhum ingrediente exótico ou caro. Tudo o que precisa já está na sua cozinha. Basta saber combinar da forma certa. Agora que você já entende o que acontece dentro das suas artérias e como esses ingredientes agem em sinergia, é hora de revelar o modo correto de preparo. E aqui vai um alerta. O segredo dessa bebida não está apenas nos ingredientes, mas na ordem, na temperatura e no tempo exato de infusão. É o que diferencia um simples chá de um verdadeiro elixir restaurador. O Dr. Lair Ribeiro sempre enfatiza que a forma é tão importante quanto a substância. Você pode ter os melhores alimentos do mundo,
Mas se preparar errado, o corpo não absorve os benefícios. E esse é o erro mais comum entre as pessoas que tentam adotar terapias naturais. Não seguem o protocolo com precisão. Vamos começar pelos ingredientes, todos acessíveis e poderosos. Um copo, 250 ml de água filtrada. Um punhado, 30 gramas de salsinha fresca. Um limão grande. Um pedaço, 2 centímetros de gengibre fresco. Opcional. Um colher de chá de mel puro, apenas para suavizar o sabor. O preparo ideal exige atenção. Ferva a água e desligue o fogo antes que ela borbulhe em excesso. Espere cerca de 30 segundos. Esse intervalo é crucial, pois temperaturas muito altas podem destruir parte dos compostos ativos do gengibre e dos nitratos da salsinha. Depois, acrescente o gengibre e a salsinha na água quente. Tampe e deixe em infusão por exatamente 8 minutos. Esse é o tempo necessário para liberar os óleos essenciais do gengibre e os nitratos naturais da salsinha sem oxidá-los. Passado esse tempo, coe o líquido. Somente então, esprema o suco do limão, quando a bebida estiver morna, nunca quente. Isso preserva a vitamina C e o ácido cítrico, que são altamente sensíveis ao calor. Se desejar, adicione o mel por último. Mas lembre-se, ele é opcional e deve ser natural, sem misturas industriais. A temperatura ideal é morna, porque o corpo assimila melhor compostos bioativos quando não há choque térmico no estômago. A digestão começa suave e a absorção é mais eficiente. Agora, o momento de consumo é outro fator determinante. Essa bebida deve ser tomada em jejum, cerca de 30 minutos antes do café da manhã. É nesse momento que o corpo está mais receptivo e a corrente sanguínea, livre de interferências digestivas, distribui os compostos com máxima eficiência. Tomar com o estômago cheio reduz drasticamente a absorção e faz o elixir perder boa parte da sua força. Por isso, constância é a chave. Um copo por dia, sempre no mesmo horário. Para quem busca resultados mais rápidos, especialmente pessoas com sintomas de má circulação, pés frios, pressão irregular ou cansaço constante, pode repetir uma segunda dose leve antes do jantar, desde que o estômago não esteja cheio. E aqui vem o testemunho que confirma o poder desse protocolo. Durante a pesquisa conduzida pelo Dr. Augusto nos Andes, 37 voluntários acima dos 60 anos participaram de um estudo de 30 dias. Aqueles que seguiram a receita exatamente como descrita tiveram melhora de até 48% na flexibilidade arterial e relataram sensação de leveza nas pernas já na segunda semana. Além disso, houve uma redução média de 12% na pressão arterial sem uso de medicamentos adicionais. Esses resultados chamaram a atenção de cardiologistas brasileiros e foram posteriormente analisados em um simpósio de medicina integrativa em São Paulo, onde se concluiu que a combinação gengibre-limão-salsinha atua em múltiplas vias fisiológicas, equilibrando o pH, reduzindo inflamações e estimulando a liberação de óxido nítrico. Dr. Lair Ribeiro comenta em suas palestras: o sangue precisa de 3 coisas: pureza, fluidez e direção. Se você devolve essas 3 qualidades ao corpo, ele sabe o que fazer sozinho. É exatamente isso que este elixir faz. Devolve pureza ao sangue, fluidez às artérias e direção à energia vital. Agora que você conhece o protocolo exato, é fundamental entender que pequenos deslizes podem anular os resultados e até causar desconfortos. Quando o assunto é saúde natural, um detalhe mal aplicado pode comprometer tudo. E com esse elixir não é diferente. Muita gente tenta melhorar a receita, adaptar o sabor ou mudar os horários, e acaba transformando um remédio natural em uma mistura ineficaz. Dr. Lair Ribeiro sempre lembra: a diferença entre o remédio e o veneno está na dose e no modo de usar. Por isso, se você quer sentir os efeitos reais dessa bebida, artérias mais livres, corpo leve e mente desperta, precisa evitar 3 erros que são quase universais. O primeiro erro é tomar com o estômago cheio. Parece inofensivo, mas é fatal para o resultado.
Quando o estômago está em digestão, o sangue se concentra ali para processar os alimentos. Isso reduz drasticamente a absorção dos compostos do gengibre, do limão e da salsinha. É como tentar regar um jardim com a mangueira dobrada. A água não passa. O corpo precisa estar em jejum, receptivo, para que esses nutrientes circulem livremente e alcancem o endotélio, o revestimento interno das artérias. O segundo erro é alterar a receita original. Muitos pensam, se 3 ingredientes funcionam, imagina com 5. E aí adicionam alho, cúrcuma, vinagre, pimenta, até canela. Mas essa tentação de potencializar o resultado é um engano. A fórmula tradicional dos Andes foi equilibrada para agir de maneira sinérgica. Cada componente tem um papel preciso. O gengibre aquece e limpa. O limão desintoxica e protege. A salsinha relaxa e dilata os vasos. Qualquer interferência nesse equilíbrio pode cortar a ação bioquímica da mistura, principalmente quando há compostos que competem entre si, como o ácido do vinagre e os gingeróis do gengibre. Doutor Lair costuma dizer, na química da natureza, excesso é sinônimo de conflito. O terceiro erro é a falta de regularidade. Tomar um dia sim e outro não é como tentar reacender um fogo apagando o fósforo a cada sopro. As artérias precisam de constância para recuperar sua elasticidade. A ação é acumulativa. Quanto mais dias seguidos você toma, mais o corpo se reequilibra. Por isso, o ideal é criar um ritual diário. Acorde, lave o rosto, prepare a bebida e só depois siga para o café da manhã. Essa disciplina simples é o que transforma o Elixir em uma terapia natural real. Agora, além dos erros, existem cuidados importantes. Por ser uma bebida que estimula a circulação e o metabolismo, nem todas as pessoas devem usá-la sem orientação. Evite o consumo se você usa anticoagulantes, como varfarina ou aspirina em doses altas. Tem insuficiência renal ou histórico de cálculos frequentes. Sofre com úlceras gástricas ativas ou refluxo severo. É alérgico a gengibre ou cítricos. E se você toma medicamentos para pressão, diabetes ou coração, converse com seu médico antes de iniciar. O objetivo é integrar o natural ao tratamento, nunca substituí-lo sem acompanhamento. Outro ponto essencial é a hidratação. Como o Elixir estimula o sistema circulatório, o corpo precisa de água suficiente para transportar resíduos metabólicos eliminados durante o processo de limpeza. Se você bebe pouco líquido, o sangue pode ficar mais viscoso, o oposto do que queremos. Mantenha, portanto, pelo menos 2 litros de água ao longo do dia. Dr. Lair Ribeiro sempre reforça que a circulação é a estrada da vida e o sangue é o carro. Mas, sem combustível, a água, ele não vai a lugar nenhum. Essa metáfora simples explica tudo. Por fim, atenção à conservação. A bebida deve ser preparada na hora. Nada de guardar para o dia seguinte. As propriedades se degradam rapidamente, principalmente a vitamina C e os nitratos naturais. Quanto mais fresca, mais potente será sua ação. Essas precauções são o que separam um resultado comum de uma transformação real. E quando aplicadas corretamente, os benefícios vão muito além da circulação. Atingem o corpo inteiro. Agora, se você quer potencializar os efeitos dessa bebida e acelerar os resultados com hábitos simples, existe um mini protocolo complementar que pode multiplicar seus ganhos em poucos dias. Agora que você já domina a receita e sabe o que evitar, é hora de compreender como pequenas atitudes diárias podem transformar esse elixir em uma verdadeira terapia de rejuvenescimento circulatório. O segredo não está apenas no que você bebe, mas no ritual que envolve o corpo inteiro. Nos Andes, os anciãos que inspiraram essa fórmula não tratavam a bebida como um simples remédio. Para eles, era um símbolo de reconexão com o corpo. Eles diziam: quem faz o sangue fluir, faz a vida continuar. E isso fazia parte de um ciclo, um ritual de renovação praticado a cada 15 dias, dividido em 3 fases, que simbolizavam limpar, reacender e restaurar. No primeiro dia, bebiam um copo pela manhã
e outro antes do jantar. Chamavam esse momento de o despertar da circulação, porque o sangue começava a correr com mais vigor. No segundo dia, faziam uma caminhada leve de 20 minutos após o primeiro copo e tomavam outro antes de dormir, a fase de purificação e estímulo. Já o terceiro dia era o do descanso digestivo, apenas uma dose matinal e jejum até o meio-dia, permitindo que o corpo reorganizasse suas funções internas. Essa sequência de 3 dias formava um ciclo de 15 em 15 dias, que eles chamavam de faxina interna. E a ciência moderna hoje confirma o que os antigos já sabiam intuitivamente. Intercalar estímulo e descanso é essencial para restaurar o equilíbrio circulatório. Mas não é só isso. Além do elixir, há 3 gestos simples que amplificam seus resultados. Primeiro, a caminhada leve. Apenas 20 a 30 minutos por dia são suficientes. Quando você anda, ativa a bomba muscular das pernas, que empurra o sangue de volta ao coração. Essa ação mecânica melhora o retorno venoso e previne o inchaço, o cansaço e as varizes. Dr. Lair Ribeiro sempre ressalta que o movimento é o melhor remédio para a estagnação. O corpo foi feito para circular, não para ficar parado. Segundo, hidratação constante. Parece simples, mas é determinante. O sangue é composto por mais de 80% de água, e a desidratação o torna mais espesso, dificultando o fluxo. Se o elixir é o catalisador, a água é o transporte. Mantenha o hábito de beber pequenos goles ao longo do dia, mesmo sem sede. É a diferença entre uma corrente fluindo livremente e um rio represado. Terceiro, a massagem circulatória noturna. Antes de dormir, sente-se confortavelmente. Eleve as pernas e massageie pés e panturrilhas com movimentos ascendentes. Essa simples rotina estimula o retorno venoso, relaxa a musculatura e ajuda o sistema linfático a eliminar toxinas. Você pode usar um pouco de óleo de coco morno ou apenas as próprias mãos. Em poucas noites, sentirá um alívio imediato no peso das pernas. Esses hábitos funcionam como amplificadores naturais da bebida e, quando combinados, criam um ciclo de regeneração circulatória que o corpo reconhece e agradece. Mas, atenção, nada disso substitui acompanhamento médico. O próprio Dr. Lair Ribeiro sempre ensina que o natural e o científico devem caminhar juntos. Esse elixir é um complemento inteligente que reforça o tratamento e devolve autonomia ao corpo. É a ponte entre o saber popular e a ciência moderna. E quando o sangue volta a fluir livremente, algo mágico acontece. A mente clareia, a energia retorna, o rosto ganha cor, o sono melhora e até o humor muda. A circulação é a corrente da vida, e quando ela se renova, o corpo inteiro desperta. Pense por um instante. Se suas artérias são os caminhos por onde a vida passa, não faz sentido cuidar delas com o mesmo carinho com que se cuida do coração? Porque é nelas que a juventude mora. Juventude não é idade, é fluxo. É a capacidade de fazer o corpo responder com leveza ao que a vida pede. Então, mantenha o ritual. Prepare o elixir com atenção. Caminhe, hidrate-se, respire fundo e observe. A cada dia, você vai sentir seu corpo se libertando da rigidez, reacendendo a energia que parecia adormecida. Lembre-se das palavras de Dr. Lair Ribeiro. A saúde é o resultado daquilo que você faz todos os dias, não do que você faz de vez em quando. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu quero liberar minhas artérias. Assim, saberei que você está comprometido com a sua própria renovação. E antes de sair, inscreva-se no canal e ative o sininho. Quando você faz isso, o YouTube entende que este conteúdo tem valor e o entrega para mais pessoas que precisam dessas informações. A vida flui para quem se permite fluir. Beba, caminhe, respire e sinta seu corpo renascer por dentro.